Bom, galera, vamos fazer agora esse exercício. Acompanhem comigo. A região entre duas placas metálicas, planas e paralelas, está esquematizado na figura ao lado. Na próxima figura, vocês vão ver já. As linhas tracejadas representam o campo elétrico uniforme, CEL, o campo elétrico uniforme, existente entre duas placas. A distância entre as placas é 5 milímetros. E a diferença de potencial entre elas é 300 volts. As coordenadas dos pontos A, B e C são mostradas na figura. Determine. Vamos acompanhar aqui comigo primeiro uma coisa. Vem comigo, ó. Galera, eu tenho uma placa aqui. Eu tenho uma outra placa aqui. O campo elétrico, as linhas de campo estão apontando para lá, para a direita. Se as linhas de campo apontam para a direita, a primeira coisa que você já pode saber é que aqui é positiva. E lá a placa é o quê? Negativa. Se aponta para lá, é porque aqui é positivo e aqui é negativo. Certo? Isso aqui é um campo elétrico uniforme. E entre essas duas placas, eu tenho superfícies equipotenciais, ou seja, com o mesmo potencial. Então, e essas são paralelas a essas placas. Por exemplo, nessa linha aqui, o potencial aqui, é tudo igual, mesmo potencial. Se eu pegar aqui, o potencial em qualquer ponto aqui também é o mesmo. Tá? O potencial aqui, em qualquer ponto é o mesmo, aqui, ó, nessa linha, chamada de uma linha equipotencial. Aqui também. Ou seja, o potencial em B, o potencial elétrico em B e o potencial elétrico em C é igual. Tá? Porque está na mesma equipotencial. Certo? Tá. Outra coisa. O campo elétrico, se é um campo elétrico uniforme, é porque ele é constante. Tá? E sempre que você lê campo elétrico uniforme, eu acho importante você lembrar dessa equação. Já viu o campo elétrico uniforme? É bem comum. Tá? Você tem que pensar em algumas equaçõezinhas. Quais são elas? Uma delas é essa aqui, ó. Uma delas. Vou falar EDU. Tá? Geralmente o pessoal chama a diferença potencial de U, mas geralmente na FUVEST vai chamar de V. Então estou chamando de V. O pessoal chama essa equação de EDU. Campo elétrico, distância entre os pontos, diferença de potencial. Olha só que interessante. Se ele te deu a distância, 5 milímetros, transformando em metros, 5 vezes 10 a menos 3 metros. 300 volts, que é a diferença potencial entre as duas placas. Foi isso que ele falou no enunciado. Se eu tenho a distância, eu tenho V, vem aqui comigo, o que eu descubro? O campo elétrico. Eu tenho a distância, eu tenho a diferença potencial, eu descubro o campo elétrico, correto? Certo. Outra coisa, sempre que você vê isso, esse tipo de figura, é interessante também você pensar nessa equação. F igual a Q vezes Z. Fique. Força igual a carga vezes o campo elétrico. Tá? É interessante você lembrar disso aqui também. Essa. E a última delas, que é extremamente interessante também, é o quê? Que o trabalho, vou chamar de W, tá? Às vezes vocês vão ouvir falar essa letra aqui como sendo esse símbolo aqui, tá? Mas geralmente chama-se W de work, tá? Trabalho, igual a carga vezes a diferença de potencial, tá? Diferença de potencial, vou chamar de delta V, tá? Diferença de potencial. Aqui nesse caso, você vai usar potencial inicial menos o final, tá? Inicial menos o final, e não final menos inicial. No ensino superior, a gente coloca o sinal negativo aqui. Quando coloca o sinal negativo, a gente faz final menos inicial, tá? Beleza? Ou essa aqui. O trabalho, uma força resultante, é igual à variação da energia cinética, certo? Trabalho igual à variação da energia cinética. É interessante, sempre que você tem um campo elétrico uniforme, pensar nessas equações. Não é que sempre você vai fazer isso, mas essas equações aqui geralmente ajudam bastante, tá certo?
Beleza? Então, superfícies equipotenciais, quanto mais próximo da carga positiva, maior o potencial elétrico, ou seja, o potencial elétrico de A é maior que esse, que é maior que esse, que é maior que do B, que é maior que o que está aqui. Tá? Então, o potencial elétrico, quanto mais próximo da carga positiva, ela é maior. Por que eu sei que é positivo? Porque as linhas de campo apontam para lá. Sai da carga positiva e vão para a carga negativa. Beleza? Então, tá. Essa então é a interpretação. Tá? Agora vamos lá. Acompanhe comigo agora o que ele pede ali na letra A. Vamos lá. Os módulos EA, EB e EC do campo elétrico nos pontos A, B e C, respectivamente. Bom, galera, então olha só, vem comigo aqui, ó. Eu disse para vocês que o campo elétrico é o mesmo, tanto faz em qualquer local ali, não é isso? Porque é um campo elétrico uniforme. Então, como são todos iguais, eu vou usar essa equação que a gente chama de EDU. EDV. O EDV, nós temos que o E vezes, quanto que é a distância? 5 milímetros. Então, 5 vezes 10 a menos 3, transformei em metros, é igual ao V, que é a diferença potencial entre as placas, que é 300. Às vezes você vai usar como U, tá? Mas mesma coisa. Aí o E, esse com esse dá 60, né? 60 dividido por 10 a menos 3. 10 a menos 3 sobe, fica positivo, não é? Concorda que isso aqui é 6 vezes 10 a 1? 6 vezes 10 a 1 com 10 a terceira positivo, quando sobe, vai dar 6 vezes 10 a quarta, né? 10 a 1 com 10 a terceira, 10 a quarta. Então, 6 vezes 10 a quarta, Newton por Coulomb ou volts por metro. Tá? Pode ser dado também em volts por metro. Beleza? E o campo elétrico em A, em B e C são iguais. Então, o campo elétrico em A é igual ao campo elétrico em B, que é igual ao campo elétrico em C. E o valor de todos eles é quanto? 6 vezes 10 a quarta, Newton por Coulomb, ou volts por metro, para a direita, até o campo elétrico, tá bom? Certo? Então tá aí, a letra A era só isso. Agora vamos lá, acompanhe comigo a letra B. As diferenças de potencial VAB e VBC entre os pontos A e B e entre os pontos B e C, respectivamente. Galera, como que eu acho a diferença de potencial entre A e B? Ele pediu isso, não pediu? Pediu. Aí eu vou fazer o seguinte. A diferença potencial eu vou usar pensando na fórmula do EDU de novo, para fazer essa letra B. EDU. Primeiro eu vou fazer para AB. Potencial maior menos o menor, né? O potencial de A é maior, menos o potencial de B, que é o menor, né? Então, o E, quanto que é o E? 6 vezes 10 a quinta, né? Que é o que nós tínhamos aqui, ó. Acompanhe comigo. A quarta, desculpa. 6 vezes 10 a quarta. Vezes a distância. Qual é a distância entre A e B? Porque o E é igual em qualquer ponto. Lembra que eu falei para vocês? Qual é a distância entre A e B? Do 1 até 4, dá quanto? 3 milímetros, porque aqui está em milímetros. Então, 3 vezes 10 a menos 3. Isso daqui é a diferença potencial entre A e B. Aí o que eu faço? 3 vezes 6, 18. Aqui dá 10 a 1, 18 vezes 10 dá quanto? 180 igual VAB. Ou seja, a diferença potencial entre A e B, 180 volts. Certo? Achamos. E qual a diferença potencial entre B e C, que ele pede também? Está na mesma equipotencial, não está? Então, a diferença potencial entre B e C é igual a zero. Por quê? Pois é a mesma superfície equipotencial. Pois está na mesma superfície equipotencial. Certo? Está na mesma superfície equipotencial. Beleza? E a letra C? Vamos lá, acompanhe comigo a letra C. O trabalho é realizado pela força elétrica sobre um elétron que se desloca do ponto C ao ponto A.
Galera, vem comigo então, do ponto C ao ponto A. Bom, então agora, olha só, galera, o que nós temos? Eu tenho um elétron que ele vai sair de C e ele vai para A. Meu, o trabalho é igual a carga vezes a diferença potencial, não é isso? Trabalho igual a carga vezes a diferença potencial. Se é um elétron se movimentando daqui para cá, se a diferença potencial daqui para cá é 180 volts, que nós já tínhamos calculado na letra B, então eu já tenho a diferença potencial daqui para cá, não tem? Tem. A diferença potencial é quanto? 180 volts. E olha só, daqui para lá diminui o potencial, né? E de lá para cá aumenta o potencial. Então a diferença potencial de A para B, eu pego o potencial, no caso inicial, menos o final. Certo? Então vem comigo, olha só. A diferença de potencial de A para B, quem que é a diferença potencial de A para B? É o potencial, você está indo de A para B, é o potencial inicial menos o potencial final. Como o potencial de A é maior que o de B, deu 180 volts, positivo. Agora, quanto que é a diferença de potencial para ir de B para A? A diferença potencial para ir de B para A, eu vou pegar o potencial B, que é o inicial, menos o potencial final, que é o A. Se A menos B deu 180 positivo, B menos A dá o quê? Menos 180 volts. Certo? Dá isso aqui. E olha só, vem comigo. Para ir de B para A, a diferença potencial é a mesma coisa que de C para A. É a mesma coisa que de C para A linha, se aqui tivesse a linha. Então a diferença potencial não é a distância, essa distância aqui, é a distância, a menor distância entre as superfícies equipotenciais. Então, de novo, é a menor distância entre essas superfícies equipotenciais. É isso que eu utilizo. Então, o que eu vou fazer? A diferença potencial de C para A ou a diferença potencial de B para A é a mesma coisa? Então, vem comigo. Então, ó, a diferença potencial de B para A, isso aqui é igual à diferença potencial de C para A também. É a mesma, o mesmo valor. Aí o trabalho, nós temos que o trabalho para ir de C para A desse elétron é igual à carga dele vezes a diferença potencial de C para A. O trabalho para ir de C para A, o elétron, a carga dele é uma carga negativa, menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. E a diferença potencial de C para A, menos 180. Aí o menos 180 vezes 1,6 dá quanto? Aí nós vamos lá, 5 vezes 8 dá 90, 6 vezes 8. Agora é só multiplicar. 0,6, ó, eu tenho que, se fosse 1 vezes 180, dá 180. Eu vou pensar 0,6 vezes 18, 180. 0,6 vezes 180 é a mesma coisa que quem? Multiplicando. É a mesma coisa que 180, 18 vezes 6, não é? Certo? É a mesma coisa que eu multiplicasse isso. 18 vezes 6. 6 vezes 8, 48. Vai 4. 6 vezes 1, 6. Com 4, 10. Então deu 108, não deu 108? 108 com 180, 108 com mais 180, dá quanto? 288. Então eu tenho que 1,6 vezes 180 dá 288. Menos com menos dá o quê? Mais. 288 vezes 10 a menos 19 joule. Tá? Deu isso aqui. Aí, se eu andar duas casas para cá, eu diminui o número, não diminui? Se eu diminuo aqui, aumenta aqui, não aumenta? Então, o trabalho para ir de C para A é igual a 2,88 vezes 10 a menos 17 joule. Esse é o trabalho, né, para levar ele até lá. Como esse trabalho deu positivo, o trabalho de C para A deu maior que zero, ele é um trabalho chamado trabalho motor.
Ou seja, ele faz isso aí espontaneamente. Não é necessário nenhuma força externa para fazer isso. Tá? Agora vem comigo. Vem aqui comigo. Aí, ó. Então eu estou dizendo para vocês que o elétron, ele vai, né, daqui para cá de maneira espontânea. Porque ele sai do local que tem menor potencial e vai em busca do maior potencial, porque ele é uma carga negativa. Ele vai em busca do positivo. É isso, tá? Então faz lógica o trabalho ter dado positivo. Beleza? Então tá aí, tá feito também esse exercício. Valeu? Um abraço, até mais.